Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nosso segundo dia de aula de psicologia pastoral. Já oramos. Mais uma vez, graça e paz. Boa noite. Graça e paz. Boa noite, graça e Boa paz. noite. Graça e paz. Joia. Vamos lá. Psicologia pastoral hoje é a nossa segunda aula. Nossas aulas são gravadas para os irmãos aqui ruminarem nesses temas e aqueles que desejarem no futuro fazer essas aulas de forma online, também para poderem usufruir desse material, tá bom? Vamos lá, meus irmãos. Então, hoje, na nossa segunda aula, quero até recapitular aqui com vocês rapidamente, né? Trabalhamos semana passada sobre alguns pontos mais voltados a esse autocuidado. Tanto hoje quanto na próxima aula nós estaremos dando essa abordagem, né? Porque essa matéria, eu divido ela pelo menos em duas partes. A primeira parte eu classifico como o autocuidado de cada um, né? A primeira parte seria esse cuidado do ministro. Por que eu gosto de trabalhar dessa forma? Porque eu acredito que o seminarista, o obreiro, o pastor, o professor de escola bíblica, o líder de ministério, se ele não tiver o autocuidado, ele mais cedo ou mais tarde ele sofrerá. Até porque o ministério ele é muito árduo, como eu mencionei na primeira aula. Então, a arte de cuidar de si mesmo é uma coisa que nós, povo de Deus, não temos, assim, eu diria, um hábito, uma prática. Então, eu tento, durante as primeiras aulas, geralmente eu uso de 3 a 4 dias, um foco nessa premissa, porque eu acredito que quando nós, de fato, temos esse autocuidado, a gente acaba tendo uma vida, eu diria, pessoal, familiar e ministerial com mais longevidade e com mais saúde. A segunda parte desse material que a gente vai estar estudando, ela está mais voltado com relação ao próprio tema mesmo, psicologia pastoral no sentido mais amplo, dando aquela ideia mais holística de saber lidar com as pessoas, saber se relacionar, saber compreender as pessoas, saber resolver conflitos, porque afinal de contas a igreja, você não faz igreja ou ministério sozinho, é impossível. E podem ver quantas são as vezes que os irmãos, muitas vezes até bem intencionados, vivem dilemas que eles não conseguem resolver, e por essa razão, alguns ou acabam sofrendo ou acabam até desistindo de trabalhar no meio da Irmandade. Por quê? Porque, de fato, é complicado, não é fácil. A igreja ela é muito diferente de uma escola, ela é muito diferente de um clube, ela é muito diferente de uma empresa ou mesmo de uma ONG. Ela tem certas semelhanças, mas ela tem propostas totalmente diferentes. Então, muitas vezes, não saber lidar com os conflitos, com os problemas, com as pessoas, prejudicam a nós, ao ministério e automaticamente o reino. Então, por isso que eu gosto de subdividir essa matéria nessas duas premissas, que é, como eu disse, o autocuidado e depois o cuidado dos demais, ou o cuidado das pessoas, começando pela nossa família, depois estendendo a igreja, parentes, familiares e a vida de uma forma geral. Parece simples o que eu acabo de dizer, mas podem ver, irmãos, tem pessoas que não sabem lidar com as pessoas. Elas não têm paciência, não têm tolerância, são pessoas até bem intencionadas, são pessoas até talentosas, mas que quando elas começam a viver um pouco mais próximo às outras, ou elas ferem, ou elas se ferem. E aí, é por essa razão que eu gosto de trabalhar nesse módulo diante dessas duas premissas. Porque a partir desse autoconhecimento e desse conhecimento do próximo,
Aí todas as técnicas e todas as estruturas da psicologia vão ser úteis. Tá bom? Eu procuro evitar aqui aquele lado mais psicológico, aquele lado mais terapêutico. Até porque não tem como eu, numa aula, fazer dessa aula uma terapia. É óbvio que a gente acaba entrando em assuntos mais de aconselhamento, de resoluções de problemas, questões mais pessoais. Mas eu tenho trabalhado dessa forma e tenho notado que tenho sido, eu diria, útil, né, aos alunos, já por vários módulos, por várias turmas que eu dei esse curso. E também uma outra coisa que eu notei, que ao longo desses meus quase 30 anos de ministério, eu gosto de trabalhar um pouco nessa premissa. Talvez porque eu gosto muito e Deus me separou para treinar obreiros, então eu noto que geralmente o grande problema dos obreiros são o autocuidado. As pessoas não sabem se cuidar. Então, né, quero recapitular isso. E agora, em cima disso, como é costume, eu gostaria de ler um texto bíblico, que está em 1 Timóteo 4,16. 1 Timóteo 4,16. Quem achou e quiser ler, tenha bondade para nós. Primeira Timóteo 4,16. Isso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aos que o ouvem. Pastor, o senhor está sem áudio aí. A sua versão foi qual? A NVI. Isso. Entre, ou melhor, leia numa outra versão. Uma outra versão? Vocês têm outra versão, não? Olha aqui, pastor. 1 Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Joia. Né? Pode ver, atente bem para a sua própria vida. Nessa sua versão, já diz de outra forma, né, Gil? Ele menciona... É corrigida fiel essa. Essa é a corrigida fiel, né? Deixa eu ler aqui também em uma outra versão. Alguém tem alguma outra versão diferente dessas? A minha é igual do Gilson. A maioria das tô vendo. versões, Da de ti mesmo e da doutrina. elas estão bem parecidas. Acho boa essa versão. Eu gosto também, né, dessas mais clássicas nesse texto, porque ela dá uma ideia, aqui, a corrigida fiel. Tem cuidado de ti mesmo. A ideia é essa. Ter o autocuidado. Percebam que a preocupação de Paulo com Timóteo, seu discípulo imediato, era: Timóteo, cuide de você. E cuide da doutrina em você. Porque fazendo isso, você vai cuidar, você vai preservar a sua própria vida e vai ajudar muitos outros, levando esses outros à salvação, como você se salvará. Agora, lembre bem disso, irmãos. Durante esses 3 encontros, tivemos o primeiro, semana passada, hoje é o nosso segundo, o terceiro, talvez até no quarto, eu vou estar trabalhando bastante nesse tema, o autocuidado. E para hoje, né? Para hoje a gente vai estar lendo aqui os slides que semana passada começamos do psicólogo clínico Samuel da Silva Costa, que ele escreveu inclusive um livro Psicologia e Cristianismo. Eu estou baseando esses slides na obra dele. Inclusive, no passado eu tinha pegado com ele e ele me autorizou
a estar passando tanto esses slides, quanto está até divulgando o livro dele, que eu acredito que serve também como um material a mais. Tanto do físico, quanto das emoções, quanto do Pastor, cérebro. Oi. tá cortando sua voz. Tá. Para os demais irmãos está cortando? Travou aqui tanto a voz quanto a imagem. Congelou. Tá, joia. Então, nós estaremos passando aqui os slides do professor, ou melhor, psicólogo clínico Samuel da Silva Costa, e a gente vai estar trabalhando, como eu disse há pouco, sobre essa estrutura, o autocuidado. Por que eu comecei a trabalhar esse tema, sempre que sou convidado a dar essa aula? Porque eu gosto de trabalhar nos primeiros módulos sobre o autocuidado. Porque, como eu disse para vocês há pouco, irmãos, Paulo aqui, ele recomenda para o seu discípulo, olha, cuida de você. Eu não sei se vocês vão lembrar, Timóteo tinha um problema, lembra? Problema de saúde. Estômago, né? Isso. Paulo, inclusive, fala o que para ele? Paulo dá uma sugestão. Tomar vinho, né? Um pouco de vinho. Tomar vinho. Tomar vinho, um pouco de vinho. Se tinha, naquela época, para aquele tipo de problema que ele tinha, o hábito de se tratar, inclusive, com uma porção de vinho, uma quantidade de vinho. A gente vê que até hoje cardiologistas indicam para vários pacientes uma dose de vinho nas refeições. Mas o que eu quero dizer, olha só, ele era o discípulo de Paulo, ele não era tão grande quanto Paulo, ele era jovem, ele tinha problemas de saúde, mas Paulo estava dizendo para ele, cuide de você mesmo. Nessas palavras aqui, não era somente o cuidado do físico, mas era o cuidado mais completo desse discípulo, né? Era o cuidado pleno, era o cuidado de Timóteo em todas as áreas, né? Podem ver que Timóteo, ele tinha esse problema estomacal, mas ele precisava também saber lidar com quem? Com as provações, ele precisava saber lidar com a questão comparativa. Irmãos, você ser discípulo de Paulo, representante de Paulo, eu acho que isso era uma das coisas mais difíceis para Timóteo. Você representar uma pessoa tão suntuosa quanto Paulo não era pouca coisa. Então, Timóteo, ele tinha uma experiência que não era de Paulo, não tinha um currículo como o de Paulo, e Paulo está dizendo para ele, olha, fique tranquilo. Se você cuidar bem de você, no seu ser pleno, na sua pessoa toda, e você realmente cuidar da doutrina na sua vida, você terá êxito. E você ajudará muitos que estão ao seu lado, como eu ajudei. Porque Paulo é Paulo, Timóteo é Timóteo. Percebam, irmãos, e por que eu estou falando de novo isso, e quero até ser um pouco redundante? O que eu notei, irmãos? Depois avalie a quantidade de pastores e obreiros que vivem debaixo de remédios. Pessoas de 40 anos que já tomam 3 remédios, 50 anos, 5 remédios, 6 remédios, 60 anos estão tomando um monte de remédio. E eu pergunto, tem alguma coisa que saiu ali do controle? Que não me entendam, eu não sou, né, um negacionista, tá, meus irmãos? Não é isso. Mas você concorda que nós precisamos ter o autocuidado? E eu, ao longo desses meus 30 anos, eu notei que se há uma turma que é ansiosa, se há uma turma que muitas vezes coloca os cavalos na frente das carroças, ou os burros na frente das carroças, são aqueles que trabalham na igreja, começando com os pastores. Eu notei, e eu fico preocupado com isso, porque eu quero acreditar que
nós que estamos na frente devemos ser um modelo, inclusive, de saúde plena em todos os quesitos. Podem ver que, muitas vezes, não estou dizendo com isso que você não pode ser acometido de um problema, ou que você não tenha, né, que qualquer doença seja pecado. Não é isso. Mas percebam a quantidade de pessoas dentro das nossas igrejas que não cuidam bem da sua saúde, da sua vida de uma forma geral. Então, o autocuidado que eu quero estar trabalhando hoje aqui com vocês, inclusive, a gente vai ler um pouco para a gente começar falando um pouco com os irmãos sobre os 3 relógios do painel da nossa vida. Hoje eu quero começar falando sobre eles, que nós não consideramos. E, infelizmente, chega uma hora que a máquina, chamada eu ou nós, começa a ter problemas. Então, eu aprendi isso em alguns treinamentos de liderança e quero passar para vocês. Tá bom? Tudo bem até aí, meus irmãos? Eu não sei se vocês concordam um pouco comigo, vocês já notaram que muitas vezes os pastores, eles em nome, né, de serem ativos e proativos, eles também são ansiosos, muitas vezes eles têm, né, uma cobrança deles próprios, uma cobrança da igreja, e quando vai ver, acabam não tendo uma vida saudável, não tem um dia de descanso. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, para eu concluir esse ponto, eu era um pastor recém-ordenado, eu estava numa sindicância pastoral, me lembro como hoje. Eu tinha sido convidado, juntamente com alguns pastores, para estarmos numa sindicância. E ali nós estávamos fazendo a entrevista de alguns candidatos e eu estava fazendo parte da comissão de ética. E enquanto conversávamos tudo, e estávamos ali em 3, 4 pastores e alguns candidatos, eu me lembro que eu disse para eles assim, bom, eu trabalhava naquela época na Bolsa e já pastoreava a igreja Batista Missionária. E eu disse assim, bom, nesse sábado eu não consigo, pastores, porque é o dia que eu descanso com a minha família e é o dia que eu procuro dedicar à minha família. E ali os pastores, num tom de deboche, disseram assim, por enquanto você descansa no sábado, porque você está no começo do ministério, mas vai chegar uma hora que você vai ver que você não vai conseguir mais descansar, que você vai literalmente ter uma atividade muito grande, sua igreja vai crescer, etc. e tal. E ali eu, com muito jeito e educação, refutei um pouco esses colegas, né? Falei, olha, pastores, me desculpem, mas eu acredito que é uma questão de prioridade, né? Eu acredito que mesmo que a igreja cresça muito, e eu vou procurar ter assim um dia com a minha família, até porque eu acho que a igreja começa em casa e não tem sentido de eu dedicar tanto tempo para os outros se eu não começar dedicando para a minha família, né? E aí eles, né, com um jeitinho ali, meio que educado, mas ao mesmo tempo sendo um pouco debochados, né? Eles disseram, você vai ver ao longo dos anos. Bom, eu digo para vocês, irmãos, que depois de alguns anos, um desses pastores teve problema no casamento. Infelizmente veio a divorciar-se. Outros pastores tiveram problemas um pouco parecidos e semelhantes. E eu lamento, porque ali eu não me sinto melhor por isso. Mas eu vejo o quanto que nós colocamos dentro de nós mesmos uma cobrança que Deus não colocou. E aí a gente começa a fazer ministério sem o autocuidado. E por isso que muitas pessoas naufragam. E talvez seja esse o ponto aqui. Esse o ponto pelo qual eu faço questão de, nesse momento que é acadêmico, ser uma voz aos alunos, aos obreiros, dizendo, olha, se você não tem o autocuidado, e aqui leia esse autocuidado,
seu e dos seus. Não vai ter sucesso na vida que compense o fracasso do seu lar. Há uma frase que dizem que foi Einstein que citou, eu não sei se é verdade, mas dizem que ele disse, né, que nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. Dizem ser uma frase de Einstein. Eu não sei te dizer se de fato é. Já até procurei algumas vezes, mas a fonte não era muito fidedigna. Mas dizem que Einstein foi um gênio, um cientista brilhante, todos sabemos disso, e ele tinha uma frustração, porque ele não conseguia ter uma família bem estruturada. É o que dizem. Se isso foi uma frase verdadeira e foi dele, a gente sabe que, de fato, essa frase se aplica a muitos executivos e a muitas pessoas notáveis. E, inclusive, irmãos, vocês vão conhecer pastores que têm ministérios brilhantes, mas vidas familiares, vidas pessoais, assim, aos farrapos. Eu quero acreditar que foi uma ausência do autocuidado. Então, fica aqui, né, essas palavras, não, como eu disse, irmãos, longe de me sentir melhor, Deus sabe das minhas mazelas, minhas fraquezas do meu lar, limitações, mas eu acho que esse é um ponto que nós não podemos abrir mão, tá bom? E, então, né, eu tinha falado há pouco, alguém comentou, né? Querem fazer algum comentário sobre essas palavras que eu acabo de dizer, irmãos? Não, só lembrando que a pandemia que apareceu, né? Os números, né? Estatística de índices aí, pastores aí com autodepressão, ansiedade, inclusive suicídio, de vários casos, foram poucos. Sim, sim. Pastor Johnny também queria falar alguma coisa, pastor? Eu ia tocar justamente nesse ponto que o nosso irmão Júnior mencionou. Eu acho que não tem, né, pelo menos precedentes na história de pastores cometendo suicídio. E assusta um pouco, né? Assusta um Sim. pouco, mas assim, é um caso antigo, como o senhor mesmo mencionou, ou seja, o senhor está falando do início do teu ministério, eu sei que o senhor tem 30 anos de pastoreio, né? Pelo menos. Então, ou 27 seja, já, oficiais, né? E 29 cuidando da mesma igreja ao todo, né? ou seja, né, é algo que já acontece praticamente desde que o mundo é mundo, então é uma realidade com a qual a gente tem que se atentar. Agora, me preocupa um pouquinho, porque... Deixa eu só falar, me senti o Metusalém agora, viu, pastor? 300 anos. Não, brincadeira. Mas 30 anos não são 3 anos, né, irmãos? É verdade, Não né? são 3 anos, de fato era isso que eu queria dizer, assim, é muito tempo, né, é uma bagagem longa. Mas assim, não me parece que os pastores estão muito preocupados com isso, né, assim, eu vejo de fato uma linha, pelo menos dentro do meu cubículo aqui, né, algumas pessoas de fato preocupadas, e aí eu me lembro, inclusive, do pastor Paul David Chu, se não me engano, né, que era até então o pastor da maior igreja do mundo lá na Coreia do Sul, que passou por alguns problemas de saúde, né, justamente por conta desse ritmo mais frenético, né, me parece que ele concentrava muito em si mesmo as responsabilidades do ministério. E aí ele teve que ficar acamado para poder perceber que dentro da comunidade de fé da qual ele participava, tinha pessoas tão maduras quanto para poder colaborar e dividir esse fardo. Exatamente, né? E pastor Po Young-shu, e depois ele mudou o nome para David Young-shu. Inclusive, nas literaturas dele, foi bem citado, pastor, ele comentava sobre isso, vocês lendo os livros dele, ele vai falar assim, eu fico preocupado com quando ele, né, recebia pastores norte-americanos e europeus, ou ele vinha pregar na América, ele falava, os pastores muito pesados, muito gordos, e aí ele, não é porque é questão estética, viu, irmãos, é questão de saúde mesmo, né, se alimentando do mal, não cuidando da saúde, e ele fazia, assim, alguns apontamentos sobre esse cuidado. Então, meus irmãos, né, eu quero hoje, até começar aqui agora, falando um pouco sobre os 3 relógios do painel da nossa vida. Eu aprendi isso com o Bill Hybel, e para mim isso marcou muito a minha vida, e eu nunca mais me esqueci, e sempre que posso eu passo essas instruções a pastores, a líderes, porque eu acredito que isso tem a ver com o autocuidado. Imaginem a nossa vida,
como um painel de um carro, né? Geralmente, no painel do nosso carro, nós temos ali o acelerador, nós temos as rotações, temos a temperatura, né? Podem ver que, ao dirigirmos, nós precisamos ficar atentos ao painel. Se há combustível no tanque, se a parte hidráulica está ok, se a parte de lubrificação, óleos, está ok, qualquer luz, né, que começa a piscar no painel, ali já é um sinal de que tem algo errado, né? Eu confesso que nessa arte de mecânica eu sou muito ruim. Eu estava, certa ocasião, andando com o meu carro e, de repente, começou a piscar uma luz que eu nunca tinha visto. A primeira coisa que eu já fiz, eu já tirei uma foto e mandei para o meu mecânico, que também é um amigo e é um pastor. E aí ele me respondeu, é só colocar água, né, no radiador. Eu nunca tinha acendido a luz do radiador do meu carro. Então, na hora que eu vi uma coisa diferente, eu falei, opa, tem algo esquisito aqui. Eu não conheci no primeiro momento, né, que era a ausência de água. Aí eu dei risada e falei assim, graças a Deus que eu não fui para a área da mecânica, né? Aí a gente brincou um pouco. Mas dentro do painel da nossa vida, irmãos, quais são os 3 principais relógios que nós devemos considerar? O que vocês acham? Eu já mencionei em algumas aulas passadas, eu não sei se vocês vão lembrar, mas partindo do pressuposto de sermos cristãos, sermos ministros ou estarmos nos preparando para o ministério, quais são os 3 painéis que a gente não pode abrir mão? Vamos lá. Tem como a gente fazer ministério sem a vida espiritual? Hã? Uma vida espiritual Impossível, né? harmoniosa, saudável? Tem? Não há. Tem como? Não tem. Você pode ser um líder, você pode ser uma pessoa que até seja um líder empresarial, lá no mercado empresarial, tudo bem, não vai fazer nenhuma diferença a sua espiritualidade. Se você atingir os resultados, você pode ser de qualquer religião. E na hora que você não atingir os seus resultados, vai ser demitido, mesmo sendo um pastor, por exemplo. Não é verdade? Mas vamos lá, partindo do pressuposto. Então, vamos colocar o primeiro sinal como do painel, o primeiro relógio como a vida espiritual. Tudo bem até aí? Tranquilo? Uhum. É comum e é consenso que todos nós precisamos cuidar da vida espiritual, certo? Como que a gente cuida? Caiu a ligação. O pastor tá, Já está falhando bastante. Está falhando muito assim? Deu uma Está congelada. cortando. Com muita frequência? Voltou agora. Foi parar de erro. É? O que está acontecendo? Será que a minha internet está boa, meus irmãos? Não sei o que está acontecendo. E agora, voltou? Voltou, já tinha voltado, né? Pode ser alguma interferência, tá É. boa de novo. Tá bom. Eu estou com a internet boa, né? Até vou ver aqui a velocidade. Foi rápida, eu acho. Então, voltando, não tem como a gente fazer ou ter, né, uma vida espiritual abundante, fazer ministério sem ter uma vida espiritual, no mínimo, eu diria, saudável, né? Vamos dizer assim. É claro, como que eu posso dizer? Estou vendo aqui como que está o upload e o download. O meu upload está muito baixo. O download está com 87, o upload com 2 megas. Eu achei que está muito baixo, né? Eu não entendo. Né? Depois eu vou verificar no intervalo, tá bom? Mas voltando, meus irmãos. Então, primeiro relógio, nenhuma dúvida, né? Nenhuma dúvida. Faltou oração, faltou jejum, faltou leitura bíblica, faltou posicionamento, faltou consagração. Não tem ministério, tem? Pode até ter uma performance de ministério, mas não terá. Segundo relógio. Qual é o segundo relógio? É o relógio físico. Tá? Saúde, né? Saúde, o relógio físico. Concorda, irmãos? Sim. Precisa ter um pouco de saúde, ou pelo menos se não tem muita saúde, eu diria,
né? Se você não está ali entre as pessoas mais saudáveis, Suficiente, né? pode você ter saúde suficiente para você poder fazer uma visita, dar uma aula, orar por alguém, dar uma aula, tocar. Ou seja, para você executar um trabalho. Agora, será que a saúde física atrapalha? Por exemplo, eu estou com uma certa dor. Será que eu consigo ter êxito na minha pregação se eu for pregar com dor? O que vocês acham? Não dá. Para nada, né? Acho que na vida não vai dar. Você vai afetar a sua mente também. Você vai ter estresse, você não vai estar sossegado, você vai estar desinquieto. Parece simples, né, Júnior? Muitas pessoas lutam com isso, mas não é correto. A pessoa não consegue nem trabalhar bem, nem estudar adequadamente, e Não, muito menos fazer a obra. não faz nada bem. Eu me lembro de Spurgeon, irmãos. Spurgeon sofria daquela doença que a gente conhece hoje como ácido úrico. Ele sofria, né, dessa doença, que é conhecida popularmente também como gota, né? Uhum. E desses problemas nas articulações dos pés, e a pessoa mal consegue andar. Então, quando Spurgeon era cometido desse mal, ele não pregava. Ele não pregava. E aí depois, né, ele escrevendo as suas obras, ele mesmo relata, ele fala assim: irmãos, o púlpito é tão sagrado que no momento em que eu vou fazer a obra, tendo algum problema de saúde, os meus sentidos podem ficar afetados, a minha compreensão, a minha reação diante de um problema, talvez a minha correção, por eu estar talvez ali tendo um momento de dor, eu posso fazer uma correção muito mais acentuada do que os meus ouvintes mereçam, né? Fica até uma dica aqui, irmãos. Quando a Bíblia fala sobre a liderança masculina ser uma liderança mais protagonista do que a liderança feminina, tem a ver com isso. Nós, homens, somos mais regulares. Eu sei que tem homens De novo. diferentes, né? Mas não é Pastor, comum. cortou aí sua voz. De novo, está falhando. Está falhando no intervalo, eu vou verificar Mas o já que está voltou, voltou. acontecendo. Os homens não são comuns de ficarem oscilando tanto na sua questão fisiológica. Podem ver, irmãos, as mulheres têm TPM, têm as questões hormonais. Então, percebam que por essa razão também Deus deixou para que o homem ele tomasse as maiores decisões, porque ele é da sua natureza ser mais reflexivo e é da sua fisiologia ter o quê? Ter uma fisiologia mais harmônica. Ele não passa por tantos transtornos emocionais, né? A não ser quando, de fato, o homem está doente. Pode ver, quando nós ficamos doentes, a gente quase morre, não é assim? Uma dorzinha, a gente já está jogando a toalha, já está gritando: mãe, mulher, me ajuda, eu estou morrendo. As mulheres dão risada, não é assim? Porque a gente não tem tantas oscilações hormonais, a gente não tem tantas oscilações e variações. Isso é mais típico da mulher. Então, percebam que a questão física, o segundo painel é o físico. É o físico. Agora, olha só que interessante, irmãos. Dentro do físico tem o cognitivo. Dentro do físico tem a questão da sua saúde mesmo. E olha só que interessante, irmãos. Vamos lá. Vocês notaram que hoje em dia existem muitas pessoas com problemas de depressão, muito mais do que há 10, 15 anos atrás? Sim. Eu estou com 53, faço agora 53 anos, faço em julho. Irmãos, talvez as pessoas digam assim: não, é porque a população aumentou. Não, não, de forma per capita. Vocês notaram que a quantidade de autistas que tem nascido, de forma per capita, aumentou demais? Demais. A questão per capita de depressão tem sido muito agravante também. Antigamente as pessoas não comiam com tanta variedade, comiam
eu diria uma comida mais simples, até mais pobre, eu diria, no sentido de variedades. Menos industrializada. Então, mas as pessoas não ficavam com tanta doença. Hoje se come com mais variedade, mas não quer dizer que coma-se melhor. Deixa eu só fazer um detalhe aqui. Isso está dentro da fisiologia. Hoje, muitos problemas de depressão que muitos jovens têm enfrentado não é outro senão uma má alimentação. Porque elas não estão se alimentando, elas estão consumindo produtos alimentícios. Guardem essa frase, irmãos. Nós precisamos descascar mais e abrir menos. Porque tudo aquilo que a gente abre e rasga é industrializado. Tudo aquilo que a gente descasca ou corta está dentro mais da natureza. Então, hoje, nós estamos vivendo uma vida, eu diria, com mais diversidades, mas com mais doença. E o físico está sendo afetado. E quando eu digo físico, também a química neurológica. Muitas pessoas podem ver que aqui, principalmente, é um mal americano. A gente acaba comendo lanches, frituras, embutidos e refrigerantes, e logo, isso tudo não tem valor nutricional, que ao mesmo tempo vai fazer falta no nosso cérebro. O nosso cérebro vai precisar de vitaminas, de nutrientes, para poder responder à vida, e tem hora que ele não vai responder, vai afetar a questão cognitiva. Afetando a questão cognitiva, leva a depressão, leva a várias outras doenças, inclusive doenças físicas. Então, o segundo painel que a gente tem que colocar, o segundo relógio no nosso painel, é o físico. E o terceiro painel, e esse é o grande calcanhar de Aquiles, que é o painel emocional. Emocional. Esse ninguém considera. Esse todo mundo despreza. Podem ver, sejamos honestos aqui, irmãos. Quantas vezes a gente considera o painel emocional? Vamos fazer aqui uma breve aplicação aqui. Quantas vezes a gente fala assim, hoje eu não estou tão legal, eu não estou me sentindo bem emocionalmente, o que aconteceu comigo? Qual que é a resposta direta e imediata? Ou se a gente vai pedir ajuda para um pastor ou para um irmão, ele fala assim, mas o irmão está orando? O irmão está lendo a Bíblia? Então expulsa o demônio que vai passar. É uma tribulação. O irmão está, né? O irmão está bem, está doente? Não está. Então, meu irmão, fica tranquilo que a guerra é espiritual. A gente não tem respostas simplistas assim, irmãos? Sejamos honestos. Nem se cogita a hipótese, né, de não, tranquilo, tudo bem, né? Sim, exatamente, Diogo. E outra, quando a gente cogita a questão da emotividade, geralmente o pessoal fala assim, não, essa questão da emotividade, meu irmão, você entrega na mão de Deus, ora, se é um laço do diabo, vai cair por terra, ou a gente espiritualiza quando espiritualiza, não é? Ou quando se cogita. Vocês já notaram isso, irmãos? Uhum. E eu queria agora gastar mais uns minutos aqui dentro desse ponto aqui. Por isso que eu falei, eu quero fazer aqui uma aula, aqui, esse primeiro bloco, uma aula mais prática para a gente desencadear nos outros 3 pontos que a gente vai trabalhar hoje, além dos slides. O que vocês fazem quando se sentem que estão emocionalmente aflitos? O que vocês fazem, geralmente? Vamos lá. Engole o choro e vai para cima, é isso que eu faço. Como que é? Engole o choro e vai para cima. Normalmente é isso que eu faço. Minha reação geralmente, quando eu estou assim, eu vou orar. E é o momento que eu mais busco a Deus, falar a verdade. Porque já tive soluções. Que aquela carga emocional tão forte, quando a gente orar, a gente não é palavra bonita intelectual, mas é se abrir com Deus e, de repente, tira aquela carga emocional pesada e eu me sinto leve, me sinto tranquilo, superado. Joia, que é, por sinal, maravilhoso, Júnior, maravilhoso. Mas, vamos lá, pastor Johnny, irmão Wesley, né? Os meus dilemas, em geral, eu sempre tive dificuldade de lidar com eles, até o dia que eu li Salmo 42, quando Davi
diz, porque está, aliás, nem sei se foi Davi, mas o salmo é o seguinte: porque estás abatido, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Então, assim, eu acho que ali é um reconhecimento dele dialogar consigo mesmo, mas aí eu também percebo a tônica dele de oração a Deus, que é o que o irmão Júnior mencionou. Transpor isso, né? Falar, colocar para fora, externar. Externar para a pessoa certa, ou seja, Deus, que ouve e, além de nos ouvir, nos dá uma direção. Isso realmente mudou, assim, minha mente nesse sentido. Muito. Ótimo. Vocês veem que nós estamos solucionando um problema emocional com a espiritualidade, Uhum. que de fato está certíssimo, e até é respaldado pelas Escrituras. Buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Em outras palavras, buscar a Deus. Mas vocês concordam, irmãos, que a gente vai conhecer muitas pessoas, até que são crentes, são cheios do Espírito Santo, mas estão vivendo em depressão, estão com problemas sérios, tomando remédios. Aí você fala, mas ele ora, ele busca, ele jejua. Então, entendam que, por isso que eu estou abrindo esse leque aqui, para quê? Para que vocês enxerguem que Deus sim é a resposta, mas muitas vezes Deus está querendo sinalizar que sobre essa questão das nossas emoções, a gente pode criar também, eu diria, um roteiro para que a gente possa reabastecer o nosso tanque emocional, que a gente despreza. Ou seja, nós temos, já deixo o irmão Wesley falar, tá, irmão Wesley? Nós temos um desgaste muito grande, irmãos, no ministério. Sejamos honestos. O ministério desgasta demais. Vou dar um exemplo, irmãos. O pastor, na sua prática, ele é mais intelectual e acadêmica e espiritual, mas ele acaba sendo uma esponja onde ele absorve muitos problemas. É a irmã que perdeu o filho, é a outra família que o marido foi para as drogas, é aquele casamento que está passando por um divórcio, é aquela criança que foi diagnosticada de uma doença crônica e os pais estão desesperados porque já buscaram o tratamento e não há solução, já gastaram com recursos, com médicos, dinheiro e não estão vendo a solução. É o jovem com seus dilemas de tentação, é a adolescente, a menina adolescente que está sendo tentada agora a ter um relacionamento homossexual. Ou seja, percebam, a gente vai introjetando tudo isso dentro de nós, chega uma hora que a gente não tem mais aonde ocupar espaços de tanto problema. É o irmão desempregado. Então, percebam que fora isso, você tem que buscar ainda em Deus uma palavra para guiar a igreja, você tem que buscar cuidar da sua família, os seus dilemas profissionais. Percebam, então, tudo isso é introjetado. E tem horas que nós não temos mais resiliência, né? Resiliência para a gente poder estar lidando. Onde vira doença, né? Quando eu estava comentando aí, o Johnny comentou, a gente está vendo, tá na preliminar, quando a gente está sendo combatido no início e a gente Há um olha termo, e não vira doença. E Hã? quando vira doença, se instala aí, tem gente que fica anos aí. Doente. Sim, sim. Inclusive, o fato de vocês falarem a Deus, de nós falarmos a Deus e de nós nos abrirmos com as pessoas, existe um termo na psicologia chamado catarse. Sabe quando uma pessoa vomita e começa a falar? E ali ela está no gabinete pastoral e ela começa a vociferar, falar, chorar. Muitas pessoas falam assim, fulano está tendo um momento de loucura, ele está sendo... Não é loucura, ele está vomitando, literalmente. O que é a catarse? Na ciência, na medicina, é quando uma pessoa vomita de forma involuntária e com um fluxo muito grande. E na psicologia? É quando ela põe para fora todas as suas dores, quando ela vomita suas mazelas. Então, irmãos, percebam que é importante tudo isso que vocês falaram, mas eu queria aqui abrir um leque a mais. Qual é o leque? Descobrir coisas que amamos fazer para nos recompor. Criar meios da
do autocuidado ao ponto que você consiga ter energia para mais uma semana, para mais um mês, para mais um ciclo. Porque, irmãos, como eu disse para vocês, como o pastor Johnny há pouco até mencionou, que nos últimos anos foi visto com muita frequência muitos pastores se suicidando, missionárias. Temos duas explicações, pelo menos, porque muitas pessoas entraram para o pastorado e não entenderam o que é o pastorado, eles tinham uma expectativa mais romântica do pastorado e da obra, é a primeira coisa. E quando eles viram que o pastorado e a obra e o ministério ele é mais complexo, eles entraram em crise, não souberam lidar com a crise. Então, e aqui eu não estou fazendo um julgamento, tá, irmãos? Porque uma pessoa que entra em depressão, a gente tem que ter toda a atenção do mundo, e até mesmo uma pessoa que pratica o suicídio, a gente não deve julgá-la, porque uma pessoa que ela está entrando em depressão, a gente, só quem ou passou pela depressão, ou quem conviveu com pessoas que foram deprimidas, ou quem ajudou pessoas que têm depressão, sabe como isso é sério. Mas, então, e outra coisa, então muitas pessoas entraram para o pastorado pela vaidade, ou porque o pastor viu que ele era um figurão, um artista, uma pessoa de renome, empresário, e falou, você vai ser bem-sucedido no ministério. E quando foi ver, ministério, irmãos, é confronto com as trevas. Ministério é confronto com esse mundo caído. Ministério é confronto com a nossa natureza caída, ou seja, é um embate muito grande. Por isso que Paulo vai falar que nós não podemos separar para o ministério neófitos, ou seja, pessoas novas na fé. E outra coisa também que a gente vê é esse crescente de igrejas literalmente sem compromisso com a verdade, que vão ordenando como se fosse uma tarefa simples. E aí, é óbvio, as pessoas vão entrar em crise mesmo, porque elas nem sabem por que elas estão lá. Elas acham que só porque cantaram uma boa música, pregaram uma boa mensagem, elas se tornaram pastores ou missionários, né? Então, assim, percebam, sem fazer um julgamento, mas esse crescente de pessoas neófitas, na minha opinião, gerou esse conglomerado de pessoas doentes no ministério. Agora, é óbvio, eu não estou dizendo com isso, irmãos, que não pode existir pessoas saudáveis, professores de seminário, pastores de igrejas sérias, que também passem por isso. Na minha opinião, eles vão passar, principalmente quando o autocuidado foi desprezado. Então, percebam, né? E agora eu já vou entrar aqui em alguns caminhos para o autocuidado, tá bom? Wesley, você queria falar, filho? Até... Pastor, eu tenho um conhecido desde moleque, né? Assim, né? 17 anos, na verdade, né? Ele tá com depressão por causa de uma namoradinha dele, né? Depois de sair, ele não foi a mesma pessoa, né? Ele não é cristão, ele é católico, né? Mas depois que ele perdeu essa namoradinha, nunca mais foi o mesmo, pastor. Ele ficou meio surtado, ele surtou, ele vive agora só em base de medicamento, né? E assim, se fala de Deus para ele, a mesma coisa você tá... É que há pouco eu tinha perguntado sobre o que a gente faz quando está em crise emocional. Aí o que acontece, pastor? Nessa parte de crise emocional, na minha parte, quase eu falei pro senhor hoje, comentando com o senhor, né, que cara que eu tava querendo me prender, o que me fez me despertar foi o quê? Um hino, né? Buscar algo que eu via bastante, que é parte de música, né? Aí desperta, né? Sim. Aí faz acordar. Ou seja, a busca espiritual, né? Uma busca espiritual. Irmãos, para a gente concluir aqui esse ponto, então, irmãos, né? Lembram daquele vídeo, ou melhor, daquele áudio que eu passei para vocês, do pastor Bill Hybel, Liderança Eficaz, que ele comprou um barco, ele começou a ter atividades de barco? Então, qual é o grande gatilho para que a gente possa se recompor emocionalmente? É muito simples, mas é muito simples, irmãos. Eu me lembro de um casal que eu cuidei durante muitos anos na igreja, em que o marido gostava muito de jogar bola. E aí a esposa se converteu, aí depois a mulher
a mulher primeiro se converteu, depois o marido e tal. E o que acontece? Depois, a esposa não compreendia esse irmão de jogar bola. E ele acabou, pela esposa, não indo jogar mais bola. Bom, e ele sofria com isso. Você via que ele sofria, porque o momento do jogo de bola com os amigos era um momento reparador para ele. O que eu quero dizer com isso? Que eu quero dar um exemplo aqui. Eu lembro que quando eu soube disso, eu sentei com essa irmã e falei, irmã, tenta chegar no meio termo. Eu sei que o seu marido, muitas vezes, ele ia, ficava o dia inteiro, né? Por exemplo, um sábado, o dia inteiro, mas vocês têm que chegar no meio termo. Porque, voltando aqui, irmãos, sobre o relógio espiritual, é as práticas da espiritualidade, da irmandade, é a busca a Deus. O cuidado físico seria esse que a gente já sabe muito bem, que é, literalmente, uma alimentação correta, um sono adequado, saber respeitar os limites. Tem coisas que nós não podemos romper, né? Hoje, por exemplo, eu passei dos 50. Eu já não tenho mais a minha resistência que eu tinha aos 20 anos. Eu tenho que saber disso. E quando eu chegar aos 70 anos? A mesma coisa. Então, muitas vezes, a gente não respeita esses limites físicos. Naturalmente, o nosso corpo vai sofrer. Mas voltando agora, então, para o lado físico. Irmãos, sejam criteriosos nas alimentações, sejam criteriosos no sono, sejam criteriosos numa dieta. E não é questão aqui de vaidade, irmãos, é uma questão de saúde, né? Reorganizem a vida de vocês da melhor forma, lembrando que aquilo que comemos vai gerar em nós benefícios ou malefícios. Esses dias eu conversava com uma pessoa, com um jovem, que ele gosta até de se alimentar, eu diria, ele se cuida bem de si. E ele, cuidando bem de si, ele cuida tão bem que ele tem uma boca boa que ele até gosta de comer um pouco a mais do que devia. E, naturalmente, pegou um peso, né? Eu cheguei para ele e falei assim, olha, o seu sobrepeso, eu sei que você gosta, e de fato eu conheço esse jovem muito bem, e falei assim, você cuida muito bem de você. Você cuida tanto que tem até umas pochetes aí que você acumulou aí. Então, mas lembre disso, que esse excesso também pode trazer malefícios. Ou seja, o equilíbrio. Assim como uma pessoa que não cuida da sua alimentação tem um problema, quem dosa uma quantidade maior vai ter outro problema. Então, irmãos, tentem lembrar dessa questão. Mas agora sobre a questão emocional, para a gente, né, parar aqui e irmos para os nossos slides. Guardem essa frase, vai ser um gatilho. O que eu faço semanalmente ou esporadicamente que me gera muito prazer? Que me dá muito contentamento? Que me dá muita alegria e inspiração? Faz com que as minhas emoções sejam revigoradas? Isso é uma pergunta sutil, mas ela vai fazer diferença para a sua vida emocional imensamente. Porque, irmãos, tem vezes que a gente acaba, por exemplo, vou dar o meu exemplo, irmãos. Eu sempre gostei de treinar, mas logo que eu me casei, comecei a cuidar da igreja. E cuidando da igreja, imaginem, trabalhava fora, cuidava da igreja e tinha minha família. Eu não conseguia colocar o treino como uma ferramenta para restaurar a minha saúde e o meu vigor. Naturalmente, eu dei prioridade para a espiritualidade, mas eu não dei prioridade para minhas atividades físicas. Logo, eu comecei a ter problemas, eu diria, emocionais, problemas físicos, problemas até mesmo voltados, eu diria, à ansiedade. E muitas vezes a cobrança da igreja, eu também não sabia responder a isso adequadamente. Então, eu não tinha uma válvula de escape. Eu lembro muito bem que no ano de 2006, eu parei no INCOR. Eu saí da bolsa e do pregão fui parar no INCOR. E aí eu tenho o meu diário de oração, e dentro do meu diário de oração eu estava naquele dia com a minha bolsa,
Eu liguei para um médico, o doutor Cláudio Miranda, lá de Jundiaí, que eu conhecia ele, falei, doutor, ele é cardiologista, eu falei, eu estou aqui no pregão, passei mal, ele, o senhor pode me atender? Ele disse, não, Raimundo, eu acho que você vai para o INCOR, vai direto para o INCOR, porque você vai ser bem assistida, pertinho daí, porque até você chegar aqui, eu talvez não tenha nem todos os recursos que eles têm lá. O médico da Bolsa disse, você só vai voltar daqui para o pregão com o laudo médico. E ali eu me preocupei, irmãos. Ali foi um divisor de águas para a minha vida, 2006. Ou seja, 11 anos depois que eu já estava cuidando da igreja. E lá no INCOR eu pus no meu diário de oração, que estava comigo, sempre gostei de caminhar com o meu diário. Eu falei assim, bom, Deus está me permitindo vir aqui e eu prometo para Deus e para mim mesmo que eu nunca mais entro nesse lugar. Vou ter que dar uma resposta à minha vida, porque eu não posso, eu tenho uma família, tenho uma igreja, mas, sobretudo, eu tenho eu próprio, como templo do Espírito Santo, eu presto conta a Deus, tenho a minha esposa, tenho meus filhos pequenos, nessa época, 2006, o meu filho mais velho tinha 10 anos, e o meu filho caçula tinha 4 anos. Então, eu falei assim, eu tenho uma família para cuidar, e eu tenho uma igreja, um ministério. Eu sou muito novo, 2006. Então, eu falei, eu nunca mais vou voltar para esse lugar. E ali eu tive que reorganizar minha vida. E logo depois, como eu disse para vocês, eu conheci um pouco mais sobre esses 3 relógios. Ou seja, eu não cuidava do meu relógio emocional. Eu dizia o seguinte, não, dá para ir um pouco mais. Sabe, Dil, que nem você falou, engole o choro e vai. E vamos batalhar. Chega uma hora que dá exaustão. Mesmo que você continue buscando a Deus, o físico da exaustão. É normal, porque nós somos limitados, irmãos. Então, qual é o grande cuidado para a área emocional? Nós precisamos ter uma atividade que nos gere prazer, contentamento, alegria. E aqui, irmãos, descubram qual é a área de vocês. Descubram um hobby, descubram uma atividade, um esporte, uma terapia. Vai pintar quadro, vai tocar violão, vai fazer música, vai cantar que nem um passarinho. Não importa o que for, mas tem que descobrir alguma área que te dê essa restauração emocional. Porque, irmãos, sendo franco, nós, pastores, a gente não tem tempo, muitas vezes, para... Não, eu não tenho tempo para poder fazer tal atividade, mas a gente tem que descobrir uma atividade, aonde nessa atividade a gente restaure a nossa vida emocional. É uma terapia, é o autocuidado, porque senão, irmãos, vai chegar uma hora que a gente vai no médico, o médico vai prescrever um remédio, o remédio não vai melhorar, ele vai melhorar uma coisa, vai piorar outras coisas, quando você vai ver como muitos pastores tomando 3, 4, 5 remédios. Quando não, cai numa doença que se arrasta por meses sem servir, não cuida da saúde, não cuida mais do ministério, da família, perde o libido, perde o prazer da vida. Então, fica aqui, né? Eu quis gastar hoje essa aula, e principalmente, parece algo simples, mas quando eu sempre estou falando a pastores, eu faço essa pergunta. O que o irmão tem feito que tem te gerado prazer? Prazer como pessoa. Não importa o que é. Não importa, mas tem que ser um hobby que te dá contentamento, te dá emoção, te dá, sabe, aquela... Vou dar um exemplo, irmãos. Meus pais moram na praia. Eu amo litoral. Eu amo praia, amo. Só de chegar e sentir o cheiro do litoral, pisar na areia, se eu fizer isso e já voltar para São Paulo, vocês não têm noção do benefício que isso me causa. É uma coisa assim tão terapêutica para mim. Ou seja, eu tenho que descobrir algo que me gere prazer. Graças a Deus eu descobri que o esporte é essa tarefa, né? Vocês sabem, eu corro esporadicamente, tenho corrido pouco ultimamente, pratico alguns exercícios, quando não dá, calistenia, mas e jogo tênis. Irmãos, isso é tão reparador,
mas tão reparador, que eu estou pronto para mais uma semana. Né? E eu queria concluir com isso, porque, irmãos, percebam, sabe aquele sentimento quando você sai de férias, que você faz as malas, vai viajar com a sua família, passa uma semana fora, que você relaxa, que você... Aí, depois de uma semana, aí você tem... Rejuvenesce, né? Hã? Rejuvenesce. Rejuvenesce. Depois de 20 dias, você já começa a sentir saudade de trabalhar de novo, você já começa a sentir saudade da igreja, você fala, nossa, agora eu vou voltar, eu vou pregar e etc e tal. E percebam, se a gente não tiver esses momentos de reparação, a nossa vida vai perdendo brilho, até nas coisas que mais amamos fazer. Então, eu concluo aqui, né, porque a gente vai ter outros pontos aqui para tratar, tem um slide para tratar, mas façam essa pergunta. O que eu tenho feito para restaurar a minha paixão pela vida, as minhas energias, a minha motivação? O que eu tenho feito no autocuidado que tem me gerado? Porque senão eu vou, mais cedo ou mais tarde, o meu casamento vai perder o brilho, os meus filhos vão perder o brilho, o ministério vai perder o brilho, o trabalho vai perder o brilho, até o dinheiro perde o brilho, porque tem uma hora, irmãos, que se a gente não está bem com a gente mesmo, nada tem sentido de ser e existir. Tá bom? Querem fazer algum comentário? Parou tudo agora, hein? Querem fazer algum comentário sobre essa primeira parte, meus irmãos? Tranquilo, acho. Também já filtrado. Bem filtrado? Deu para entender. Deu? Então, joia. Então, vamos guardar aqui nesse primeiro bloco. No segundo bloco, a gente vai estar trabalhando mais sobre aquilo que rouba, né, as nossas alegrias. Eu quero falar também ainda hoje sobre a arte de conhecer algumas características das pessoas. E depois, por último, eu vou estar tratando de um assunto muito interessante do Enclode, que vai ser um gatilho muito legal sobre ainda essa área do autocuidado, né? Então, tá bom? Então, vamos para o nosso intervalo, a gente volta já, e a gente vai também compartilhar os slides do psicólogo terapeuta Samuel da Silva Costa. Passou de uma hora, né? Acho que passou, né? Passou bem. Passou, então vamos fechar aqui. Tá bom, meus irmãos? Ok. Fechado, então. Vamos ao chá ali, tá frio, hein?